Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Bom dia, minha gente. Programa Saúde, você está no ar. Acompanhe comigo o que vamos ter na edição de hoje. A gente vai falar sobre andropausa e as consequências para a saúde do homem. E mais, vamos falar sobre esclerose múltipla. Vamos entender mais sobre a doença, que no Brasil a estimativa é que existam aproximadamente 40 mil casos. Fica comigo, Saúde Você está começando. Muito bom dia mais uma vez, chegou o nosso sábado, o momento do nosso encontro aqui no Saúde Você, para falar sobre temas tão importantes relacionados à saúde. Por isso já peço, tá? Fica comigo até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Olha só, o ovo é um alimento nutricionalmente versátil e fundamental em nossa dieta. Além de ser uma fonte rica em proteína e vitaminas B12, DE, A e E. A gente conversou com uma nutricionista para saber mais sobre este alimento que faz tão bem à saúde. Acompanhe. Antônio come ovo todos os dias. Impossível ir ao supermercado e não levar uma bandeja dessas. Eu sou fã de ovos, né? De manhã sem ovos eu não como, né? Mas é aquela história, o ovo você não tem que ir muito além, né? Eu como no máximo 2 ovos ou 1 ovo por dia, né? Mas frito, cozinhado? Não, cozinhado, porque aí eu pego mais os ingredientes, os nutrientes deles, né? Mas ainda consome esta professora. Sempre tem um alimento no café, no almoço e no jantar também. Ovos é um consumo diariamente, né? Não tem hora, não tem dia, não tem momento. Ovo é ovo, né? E combina com café, com almoço, com jantar? Combina com tudo, combina com café, com almoço, com jantar, crepioca, com tudo que você quiser. A nutricionista Jéssica Macedo explica que incluir ovos nas refeições é muito saudável por conta da quantidade de nutrientes que oferece. A gente realmente trata o ovo como um alimento de potencial, tá? Tem um alto valor biológico. Então, para quem pode manter esse alimento todos os dias na sua rotina, nas refeições principais, a gente sempre pede que esteja inserindo realmente por conta do aporte nutricional. Os benefícios é que o ovo ele é vitamínico de A a Z. Então, é um polivitamínico aí para quem está precisando, tá? Além desse alto valor biológico, ele é rico em proteínas, a clara é rica em proteínas. Então, ajuda na questão cognitiva, ajuda na construção de massa muscular. Ajuda também para quem quer resolver essa questão de HDL, LDL elevado. Então, ele tem esse potencial de melhorar esse HDL, que é o nosso colesterol bom, e reduzir o colesterol ruim. Um adulto saudável pode consumir entre 3 e 4 ovos por dia. Mas para que, de fato, se mantenham os benefícios desse alimento, o segredo está no modo de preparo. Geralmente tem aqueles adeptos da margarina, da manteiga, do azeite e tem os adeptos também do ovo cozido. Na questão nutricional, tá? Ele vai se manter lá praticamente os mesmos nutrientes. Mas na questão calórica, vai sim ter diferença. Então, vamos lá. O ovo, mais ou menos, ele tem por volta de 70 a 80 calorias. Se eu peso a mão numa margarina ou numa manteiga, eu consigo subir essa caloria para 100, até 200 calorias na ingestão de um ovo. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar o processo de emagrecimento, não é por conta do alimento, é por conta de como ele está sendo preparado. Então, tem que ter uma certa cautela, sim, nesse momento. Muita gente já sabe que o ovo é essencial para quem quer ganhar massa muscular, mas até para emagrecer também é indicado. Ele tem potencial, sim, tá, para auxiliar nessa questão do emagrecimento, mas o que é que a gente tem que lembrar? Quando a gente fala nessa associação do emagrecimento e consumir sua clara, é porque é na clara que está a proteína.
na gema, onde a gente tem mais caloria, boa parte dos lipídios, das gorduras, que também, sim, são de suma importância para os nossos benefícios nutricionais. Então, você comer o ovo completo vai trazer muitos benefícios. Mas vamos supor, se você é uma pessoa que está comendo 15 ovos por dia, então a gente não aconselha que você coma 15 ovos completos. Então, você pode consumir mais clara do que a gema para não subir tanto essa absorção de lipídios. Pois é, ovo com pão, com cuscuz, ovo cozido, frito, com temperinho. Faz tão bem à saúde, cabe no bolso, né? Investir nessa proteína também é importante, tá bom? Para manter a saúde em dia. Agora a gente abre um espaço aqui no nosso programa para mostrar para você o meu look de hoje. Você já sabe, né? Lá da Uzunai, essa loja que tá me vestindo aqui durante a apresentação do programa Saúde Você, tá? Hoje eu tô com esse conjunto aqui lindo, num corte alfaiataria. Essa calça, né, que tem um corte, ó, bem diferente. O conjunto tá disponível também em outras cores lá na Uzunai, essa loja que fica no centro de João Pessoa, na rua 13 de maio, ali ao lado da Caixa Econômica Federal, tá? Coloquei essa blusinha de tela aqui por baixo para dar um charme, mas aí não só tem esse conjunto não, tem outras peças também, tá? Tem macacão, tem saia, tem blusa. Se você quer se vestir bem, ficar elegante, confere aqui no Instagram da loja Uzunai, tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero de coração que vocês estejam gostando aqui dos meus looks, tá? Com muito carinho, para sempre estar aqui muito bem para vocês, tá ok? Vamos continuar? Olha só, no Brasil, a estimativa é de que aproximadamente 40 mil casos, tá? A doença é mais comum em mulheres e em jovens, com idade média de diagnóstico entre 20 e 40 anos. A gente conversou com um especialista para esclarecer estas e outras dúvidas. Confira. De acordo com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, aqui no Brasil tem mais de 40 mil pessoas com essa doença. E a tendência é que esse número seja ainda maior. Por isso a gente convidou o Fernando Menezes, que é neurologista, para conversar com a gente sobre esse assunto. Muito obrigada pela participação. Por que então que esses números podem aumentar? Primeiramente, muito obrigado pelo convite de vocês, mais uma vez. A esclerose múltipla, ela é uma doença que a gente chama crônica. Ou seja, como ela é crônica, muitos pacientes passam muito tempo com essa doença e com as suas alterações clínicas, né? Como ela atinge mais mulheres do que homens, e a gente tem uma maior proporção de mulheres do que homens, mais ou menos a cada um homem, 3 mulheres são acometidas, e nós também temos os fatores ambientais e fatores genéticos, então cada vez mais a gente está tendo um comprometimento, né, e um aparecimento de casos novos, há quem diga também até associado a hábitos de alimentação, dietas, sabe, alguma coisa de caráter inflamatório e até vírus. Então, não é uma doença que estaciona, né? É uma doença que tende a... Hoje a gente está falando em torno de 1,89 milhões de pessoas no mundo com esclerose múltipla, que não é um número irrelevante, né? Muito expressivo. E é uma doença silenciosa? Como é que ela surge? Tem algum gatilho específico? Não. Na maioria das vezes, os pacientes podem achar que estão experimentando um episódio como se fosse de um AVC, porque as alterações que a esclerose múltipla dá, ela pode tirar a força de um braço, de uma perna, pode dar alteração da sensibilidade, pode dar alteração da coordenação motora, até mesmo a capacidade de enxergar, tá? Às vezes até uma incontinência urinária, um problema de bexiga. Então, assim, só que ao contrário do AVC, esses sintomas, eles tendem a ficar por pelo menos 24 horas, eles persistem, vão fazer com que você chegue no pronto-socorro e não tenha ali o diagnóstico de um AVC, e aí você vai ter que, obviamente, ir para um profissional que possa investigar por que você está tendo tantos surtos, né? Quando há um novo achado clínico, um novo sintoma, a gente chama isso aí de surto. Aí realmente vai precisar, né, que o profissional atento feche todas as peças do quebra-cabeça para chegar a esse diagnóstico. E não é silencioso, né? Geralmente ela é um pouco alarmante. Você já sente logo que algo não está bem com você. E tem possibilidade de cura? Não. A esclerose múltipla, por ser uma doença inflamatória e tem um caráter genético,
Hoje em dia, em pleno 2025, a gente não tem ainda, à luz, né, da farmacologia, uma cura. Mas a possibilidade de tratamentos e cada vez mais novas drogas vêm chegando no mercado, ela é muito animadora. Para você ter uma ideia, aqui na Paraíba, no Centro de Referência de Esclerose Múltipla, na FUNAD, nós temos todo o arsenal que não deixa a desejar em nada para determinadas outras localizações aqui no Brasil e até fora do Brasil, Europa e Estados Unidos, em medicações de primeira, segunda e terceira linha para esclerose múltipla. Então, aqui os pacientes são muito bem tratados com terapias mais avançadas, terapias mais básicas. Mas cura, hoje em dia, a gente não fala nessa possibilidade, não. Então, o tratamento ele é medicamentoso? Todo quadro de doença neurológica que leva a um déficit ou perda de uma função, como eu falei, dessas perdas que o paciente pode experimentar, a farmacologia, ela é um braço do tratamento. Obviamente, a gente precisa muito da multidisciplinaridade do cuidado. Então, eu preciso de uma equipe onde o neurologista tenha igual, não maior importância do que o físio, do que um fono, do que um TO, do que um psicólogo, porque eu tenho que entender que a esclerose múltipla, não só a comunicação desse diagnóstico para o paciente mexe com a questão psicológica, mas também os déficits que vão tendo ao longo do dia vão deixando a sua autoestima mais embaixo. Eu preciso de um acompanhamento com um psicólogo. Então, é um tratamento que é tanto não farmacológico, até digo que isso é importantíssimo, até mais do que o farmacológico, para a gente nunca esquecer dessa multidisciplinaridade do cuidado. Então não tem cura, mas tem como retardar esse avanço dos sintomas para pelo menos a pessoa ter mais qualidade de vida? Olha, às vezes se veicula na mídia a questão de altas doses, de ficar tomando vitamina D em altas doses, mas a gente sabe que isso mais prejudica a função do rim, aumenta a chance de cálculos renais. Então, assim, o que a gente sabe é que, felizmente, a principal forma de esclerose múltipla é a que a gente chama de surto-remissão. O paciente tem aquele surto, tem aquela perda neurológica, depois ele recupera. Alguns outros casos têm uma evolução um pouco mais laboriosa, sabe? Um pouco mais suplicante. O paciente vai piorando, piorando, piorando. Então, nesse caso aqui, a gente tem a qualidade de vida dos pacientes, na grande maioria das vezes, mantida. Tá? Não é que eu fale de um paciente com esclerose múltipla e já tenha que vir à minha cabeça uma pessoa com uma bengala ou uma cadeira de rodas. Não. Tem pessoas que passam pela gente no dia a dia e que são portadoras de esclerose múltipla e a gente não sabe. E nem teria por que saber, né? E a gente tem feito recentes campanhas, né, para doação de sangue. O Hemocentro sempre tem pedido isso, sempre tem estado com estoque em situação crítica. E aí quem tem esclerose múltipla, já que é algo que é hereditário, muitas vezes é uma doença que passa, né, para outras pessoas da família, essas pessoas elas podem então ser doadoras? A única limitação que vai fazer com que um paciente, não só de esclerose múltipla, possa vir a ter a limitação de ser doador é se ele tiver o que a gente chama de imunossuprimido. Como é uma doença imunológica e a grande maioria das medicações que a gente faz, elas acalmam o sistema imunológico, eu não posso doar porque eu vou estar vulnerável. Mas se eu estou controlado dos meus sintomas, tomando a minha medicação e a minha taxa de células brancas, que a gente chama, né, de leucócitos, esteja mantida, eu não tenho uma anemia grave, nada impede de você ser doador. E aí tem algum sintoma que é o mais grave, o que é mais perigoso para esse paciente, por exemplo, até estar desacompanhado, por exemplo, que mereça uma atenção especial? Na esclerose múltipla, o sintoma que mais prejudica a gente é a questão da perda visual. Porque se a gente não intervém num tempo apropriado, pode levar realmente a um quadro permanente. Aí você pode falar, e as questões que são motoras, de sensibilidade, elas podem ser limitantes também, mas aí quando você perde um órgão que é sensorial, importante para explorar e enxergar o seu meio, essa perda ela é muito mais, como é que eu posso dizer, impactante, significativa para o paciente. E aí tem algo que a gente possa dizer agora para as pessoas que tem como evitar o aparecimento dessa doença, algo que a gente possa fazer para preveni-la?
Infelizmente não. Infelizmente não. A gente sabe que só o fato de o gênero feminino estar presente, ele já aumenta as chances, né, quando comparado com o gênero masculino. Fatores ambientais, é muito difícil a gente estar isento de um lugar que não tenha poluição, que a gente não tenha erros alimentares, que a gente não tenha um má condicionamento ou um mau hábito de não praticar exercício. E tem uma coisa que a gente não consegue lutar contra, que é a nossa genética. Então, se a genética ela tiver que ser expressa, ela vai acontecer em determinado momento. Uma curiosidade que a gente fala muito, o 30 de agosto ele remete muito à principal faixa etária de acometimento, que são mulheres aos 30 anos, entre os 15 e 50 anos, mas ali com uma média de 30 anos. Então, é uma doença de mulheres e homens jovens, mulheres porque predominam mais, e que, assim, não tem um fator que eu posso dizer, eu fazendo isso, eu vou evitar, diferente de doenças cardíacas e cerebrais vasculares, que a gente pode, né, tentar barrá-las, tá bom? Pois é, a informação sempre é muito válida, tá? Qualquer sintoma, procura um médico. Sintoma, aquilo que o organismo está identificando aí, a gente não guarda não. A gente procura um médico para tentar tratar da forma correta, tá bom? A gente faz um rápido intervalo comercial agora, viu? Mas é bem rapidinho, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Já estamos de volta, o intervalo comercial foi bem rapidinho, assim como eu disse que seria. Agora deixa eu dar uma sugestão para você. Quer ficar mais próximo da gente aqui na TV Arapuã? Conhece as redes sociais, tá? É muito importante ter a tua opinião lá, o teu feedback, tá certo? O @TV Arapuã é o Instagram. Vai lá, sempre tem alguma coisa aqui do programa Saúde Você, tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Tem o YouTube também, inclusive o programa passa lá no YouTube, fica disponível, dá para rever as entrevistas, enviar aí para os amigos, para os familiares, para que todo mundo receba informação sobre saúde, tá? Você nos ajuda aí nesta prestação de serviço. Além disso, você também me acompanha no meu Instagram pessoal, no @Joana Brito Jornalista. É sempre um prazer receber as mensagens, sim, sempre que posso. Estou respondendo vocês por lá também, tá? @Joana Brito Jornalista. Conto com vocês aí também no meu Instagram. Tá bom? Vamos continuar? Olha só, assim como as mulheres enfrentam a menopausa, os homens também passam por mudanças hormonais ao longo da vida. É chamada andropausa, que pode afetar o humor, a disposição e até a vida sexual. Vamos entender como identificar, lidar e prevenir complicações, principalmente quando ela surge de forma precoce. Sabrina Barbosa tem todas as informações, confira. A menopausa, quando fala para a mulher, claro, a gente já tem uma preocupação, mas e a andropausa? Como é que fica esse público masculino? Será que estão se cuidando? Atingem a maioria dos homens a partir dos 40 anos, tem vários tipos de sintomas, mas tem tratamento. Como você lidar com esse período, com essa sua fase aí, sem maiores perrengues, como a gente costuma dizer. Vamos tirar as dúvidas. Eu vou começar agora com o doutor Leandro Tavares, urologista. Doutor Leandro, eu já começo perguntando para explicar ao público aí de casa o que é a andropausa. Como é que lida com essa situação para o público masculino? A partir dos 40 anos de idade, a gente tem uma redução do nível de testosterona anualmente em média de 1%. Isso pode piorar em alguns casos, obesidade, estresse, excesso de trabalho, sedentarismo, tabagismo. Então a gente tem alguns fatores de risco que pioram isso daí. Esses sintomas são amplos, né? Mexendo com a parte cognitiva, com a memória, com a irritabilidade e com a parte sexual, com a libido, com a ereção, que isso pode trazer problemas para o casamento, problemas para o trabalho, problemas familiares, às vezes não identificados, levando casos até onde a gente tem uma simulação de casos de depressão, né? O paciente às vezes termina no psiquiatra e quando você vai ver é uma queda de testosterona.
Então, vamos pegando o gancho que eu comecei a falar, principalmente pela questão do preconceito. Os homens realmente demoram a se cuidar, as mulheres se tratam melhor com relação a essa situação e passam por essa fase de uma maneira mais, digamos assim, né, gostam de passar por essa fase aí procurando o médico. Agora, o homem, ele demora a procurar o urologista. Isso é um problema e pode afetar ainda mais na questão dos sintomas da doença? Pode sim, porque o homem tende a ser mais negativo, né? Ele nega aquela alteração. É a chamada síndrome do super-homem. Não, acontece com os outros, mas não acontece comigo. Então, se ele não tiver essa conscientização, isso que a gente está fazendo agora, explicando, mostrando que isso é uma coisa natural e com a longevidade, a gente está vivendo mais, a tendência é que você tenha um maior número de homens sofrendo de redução da testosterona no seu dia a dia. Pois é, viu? Tá pensando que é só as mulheres que sofrem com problemas hormonais? Os homens também. Por isso é tão importante dar aquela visita ao médico para saber como é que estão aí as taxas, os níveis de hormônio, para ter uma vida melhor, qualidade de vida, tá certo? Então você que é homem que está nos assistindo aí, não deixe passar essa informação não. Segura aí, viu? E cuida da saúde, porque é muito importante, tá bom? Vamos dar um pouquinho de assunto? Olha só, uma dica, um assunto agora muito importante para você. Os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, é um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. O cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Bacana, né? Agora deixa eu ver se você sabe me responder isso. Você sabe quais são os alimentos que devem ir para a geladeira? E qual a forma correta de armazená-los? A gente conversou com um nutricionista que deu dicas importantes. Acompanhe. Dá trabalho, né, guardar a feira, mas quando a gente armazena essas frutas e verduras da forma certa, tudo isso dura muito mais, então é sinônimo de economia. Quem afirmou isso pra gente foi a nutricionista Maraísa Cavalcante, que vai dar todas essas dicas aqui pra gente. Maraísa, a gente tá vendo aqui que tá bem variado, tem até ovo. E aí, qual é a forma correta de guardar para fazer que tudo isso se conserve ainda mais? Primeiramente, a gente tem que higienizar muito bem esses alimentos para que a gente consiga aumentar a durabilidade deles e acondicionar corretamente, ou dentro da geladeira ou fora da geladeira. Mas aí tem algumas frutas e verduras que a gente não precisa lavar, porque vai tirar a casca para consumir. E aí, qual é a hipótese certa? É lavar ou não lavar? Sempre lavar, minha gente, porque às vezes a fruta está lá exposta numa feira ou num supermercado, você não sabe se a pessoa pegou nesse alimento com a mão suja, como estava tudo, o ambiente como é que estava, então sempre é interessante a gente higienizar a fruta, independente delas a gente não consumir a casca. E aí a gente tem aqui, vamos logo para a parte das verduras, tem cebola, batata, tomate e a cenoura. A gente sabe que o tomate é bem perecível, rapidinho estraga. E a gente tem aqui uma forma bem didática que você separou para a gente, o que vai para a geladeira e o que não vai. Tudo isso aqui é de geladeira ou não? Não, alguns não vão para a geladeira, outros sim. Então vamos começar pela tomate? Então vamos lá, minha gente, muitas pessoas acham que a tomate ela deve ser acondicionada dentro da geladeira, mas a tomate é fora da geladeira. Por quê? Vai manter a suculência da tomate, vai preservar o sabor. Dentro da geladeira, ela perde essa suculência, ela não fica ela fica mais durinha, né? E a gente pode consumir sim, colocar ela fora da geladeira. Porém, se o clima estiver assim muito quente, aí sim eu aconselho a que você se sentir melhor a colocar na geladeira. Ou então você pode fazer o seguinte, aqui nessa partezinha da tomate, você pode colocar aqui nesse furinho um pouquinho de amido de milho, porque esse amido de milho vai fazer com que ela dure mais tempo fora da geladeira e você vai conseguir preservar essas características da tomate. Tem batata inglesa, como é que a gente faz? Então, a batata, a gente também
pode colocar ela fora da geladeira, apesar de muitas pessoas acharem que ela também vai para a geladeira, mas ela vai manter a característica dela, a textura dela, melhor se a gente deixar ela fora da geladeira. Tem cenoura agora que a gente rala bem fininha aquela casca, e aí, é dentro ou fora da geladeira? Cenoura, e aí, Thais, o que é que você acha? A gente coloca tudo na geladeira, né? Mas aí eu não sei. Então, a cenoura, minha gente, ela é dentro da geladeira. É um alimento também que se perde facilmente, mas a cenoura ela é dentro da geladeira. E uma curiosidade, que às vezes a gente coloca junto a cenoura com a batata no mesmo saco, né? Então, a batata, ela vai passar a umidade para a cenoura e a cenoura ela vai estragar mais rápido. Então, elas são separadinhas, tá, gente? E a cebola? Como é que fica agora a cebola? Cebola, a gente também acondiciona ela fora da geladeira, né, para preservar as características da cebola. Ela também não estraga muito fácil. É sempre interessante, Thais, a gente lembrar da gente fazer as nossas compras pensando no que a gente vai consumir durante a nossa semana, porque a gente sabe que o nosso clima varia muito, às vezes está muito quente e às vezes a gente quer guardar tudo na geladeira e nem sempre precisa. Então, prepare planeje a sua semana para que você compre aquilo que você acha necessário. E aí os ovos, que a própria geladeira, o próprio eletrodoméstico já vem um recipiente ali, um espaço próprio na porta para colocar os ovos. Ali é o local adequado? Então, o ovo, ele é um alimento perecível. Por ele ser perecível, ele vai dentro da geladeira. Então, a porta da geladeira não é o local da gente colocar alimentos que são perecíveis, porque varia muito a temperatura, então a chance do teu ovo estragar vai ser muito maior. Então, ele deve ser colocado naquelas prateleirazinhas, ou na do meio, ou na de cima, se tiver espaço, mas geralmente a do meio é o melhor local. Pois é, tá na geladeira, mas no local errado. E as frutas? Banana que tem uma casca mais grossa, essa é fora da geladeira? Banana sim. Frutas, qualquer uma, banana, a manga, a maçã, elas devem sim ser acondicionadas fora da geladeira, porque não precisa dessa refrigeração. A fruta cortada a gente coloca na geladeira, mas a fruta que não está boa, já não está tão madura ou está verde, a gente deixa ela fora da geladeira. Então, compramos maçã e manga e ainda não amadureceu, deixa fora da geladeira. Se estiver muito madura ou já cortada, como a gente tem aqui, aí sim é que vai para a geladeira. O ideal é pote de vidro, pote de plástico, saquinho. O ideal é o vidro, certo, gente? A gente acondicionar no vidro ou então, pelo menos naqueles potinhos de plásticos que são free BPA, né? Que não tem o bisfenol A. Então, são opções melhores. Cortou, vai para a geladeira. Parece complicado, mas acho que dá para entender, né? Mais ou menos o que é mais perecível e não para armazenar da melhor forma. Exatamente. E sempre lembrando, não comprar fruta em quantidade, porque uma fruta perto da outra, por exemplo, a manga perto da maçã e perto da banana, elas liberam o etileno, que é um gás que elas amadurecem rapidamente. Então, se você comprar em quantidade, vai amadurecer mais rápido, principalmente se você não tem tanto espaço em casa para guardar elas separadinhas, cada um no seu lugar. E uma curiosidade, gente, que eu não posso deixar de falar, é que a gente pode colocar no meio do saco da batata, por exemplo, de 1 quilo de batata, você vai guardar, você pode colocar uma maçã junta, porque a maçã, como libera o etileno, ela ajuda a evitar aqueles brotinhos da batata. Então é interessante você colocar uma maçã para cada quilo de batata para não nascer aqueles brotinhos, porque ele faz com que o hormônio que é produzido ele não se desenvolva, digamos assim. E aí fica mais tempo, né? Dura mais tempo.
Pra gente que é dona de casa, né, essa dica é importantíssima, tá, minha gente? A gente saber o tempo de conservação, quais alimentos, em quais dispositivos, né, e quais potinhos ali a gente pode colocá-los na geladeira para evitar o desperdício. A gente sabe que o nosso Brasil, no Brasil, né, ainda a fome ainda é uma realidade, infelizmente, e aí desperdiçar alimento acaba sendo um pecado, né? Então, para evitar o desperdício aí na sua casa, pega essa dica para você, tá? Se perdeu, vai lá no YouTube, tá tudo disponível e envia aí para as coleguinhas, para ninguém estar desperdiçando o alimento e armazenar da forma correta para não estragar, tá certo? Nosso programa fica por aqui neste sábado. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Agradeço de coração, te lembrando que no próximo fim de semana, no sábado, nosso encontro tá de pé, tá? 10h30 aqui na tela da TV Arapuã. Espero você, até lá!